Olá, eu sou a professora Fabiane Farias, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre volume de prismas, então acompanhe comigo aí na sua tela. Então, o que é o volume de prisma, né? Para as figuras tridimensionais, nós associamos, né, uma nova medida, que é a medida de volume. Então, o volume de um corpo, ele vai ser um número real positivo associado a ele, né? E que se relaciona com sua ocupação no espaço. Então, nesta aula, nós vamos focar nossa atenção aí no cálculo de volumes de prismas. Vamos também resolver algumas situações, problemas, né, envolvendo o cálculo de volume para prismas, chamados de prismas retos, tá? Então, é importante aí a gente observar que prismas, eles são poliedros, né, formados por duas bases poligonais distintas, né, paralelas e congruentes, e por faces laterais em formatos, né, de paralelogramos, em que as arestas laterais são sempre congruentes, ok? Então, vamos falar sobre volumes aí de prismas retos, né? Então, quando todas as arestas laterais de um prisma são perpendiculares ao plano da base, né? Então, nós vamos dizer que trata-se aí de um prisma reto. Nesse caso, a medida da altura do prisma é justamente a medida do comprimento dessas arestas laterais. Então, abaixo nós vamos ter aí dois prismas, né? O prisma A e o prisma B. Observe que o prisma A é reto, pois todas as arestas laterais são perpendiculares, né, à base, aí formam um ângulo de 90 graus com a base, e já o prisma B não é, né, já que as arestas laterais aí estão inclinadas, né, em relação à sua base. Então, o volume de um prisma é dado pelo produto da medida da área de sua base pela medida de sua altura. Então, em termos de fórmula, né, denotando por AB, a área da base do prisma, e H, sua altura, o cálculo para o seu volume, né, que nós vamos chamar de V, fica dado por... Então, o volume vai ser igual a B, que é a área da base, vezes H, né, que é a nossa altura. Então, observação aí, importante, né, quando tratasse aí de um prisma reto, em que a base é um retângulo de comprimento A e largura, que a gente vai chamar de B, seu volume vai ser dado pelo produto A vezes B vezes a altura, né? Sendo H aí essa altura do prisma. Então, vamos lá para um problema aí, o problema de número 1. Um marceneiro produziu um bloco maciço de madeira em formato de paralelepípedo, cuja base é um quadrado de 6 centímetros de lado, aí como mostra a figura, né? E sabendo aí que o comprimento desse bloco é de 15 centímetros, a gente quer calcular aí o volume mínimo de madeira usada em sua confecção. Então, muito bem, então vamos lá, aplicar a nossa fórmula, né? Note que o bloco de madeira em questão, ele é um prisma reto, né? De base quadrada. E nesse caso, o seu volume, ele vai ser dado, né, aí, pelo produto de suas dimensões, né? Na base aí, já que é um quadrado, né? A dimensão desse quadrado, as dimensões desse quadrado são de 6, né? 6 por 6 centímetros de lado, vezes 15 aí, né? Da altura aí do comprimento, né? Do nosso bloco, né? Então, 6 vezes 6 vezes 15 é igual a 540. 540 centímetros cúbicos, né? É importante a gente frisar que toda vez que estamos falando de volume, a unidade de medida fica elevada ao cubo, né? Portanto, seu volume vale 540 centímetros cúbicos, né? Que é o mínimo aí de madeira usado, né? Na sua confecção, tudo bem? Então, vamos lá para o problema de número 2. A piscina de um clube, ela tem um formato um tanto diferente. Sua superfície, né, tem a forma de um triângulo retângulo de catetos, né, medidos 6 metros e 8 metros. A sua profundidade aí, gente, é constante, né? Então, quando ela ela é constante, ela é igual a 4 metros. Então, quando ela está completamente cheia, né? Qual é o volume de água em litros presente aí nessa piscina? Ah, muito bem. Você pode ter pensado que já sabe, né? Aí
que a quantidade de água necessária para encher a piscina, ela vai corresponder justamente ao seu volume. Se você pensou isso, você acertou. Então, nesse caso, o volume, gente, ele é a área, né, da base aí, da superfície, multiplicada pela profundidade da piscina. Eu só não lembro aí como é que calcula a área de um triângulo retângulo, você lembra? Você pode nos ajudar aí nesse problema? Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema. Então, nós podemos entender a superfície da piscina, né, como a base desse prisma reto, certo? Então, essa superfície em questão, ela vai ter o formato aí de um triângulo retângulo, né, de catetos medindo 6 metros e 8 metros. Lembre-se que a área de um triângulo retângulo, gente, é dada pela metade do produto dos catetos. Você lembra disso? Então, o que nós vamos ter aí? O volume da piscina, ele vai ser dado por área da base, né, vezes a altura, certo? Então, quem que vai ser a área dessa base, né? Então, a área dessa base vai ser metade do produto dos catetos, né? Então, lado aí do triângulo, os catetos, né? 6 vezes 8 dividido para 2. Então, 6 vezes 8 é 48, dividido para 2, isso é igual a 24 metros quadrados, né? Lembram disso? Então, calculamos aí a área da superfície dessa piscina, né? Que é a área da base aí, que é um triângulo retângulo. Muito bem. Então, para a gente encontrar aí o nosso volume, nós vamos multiplicar essa área da base pela profundidade da piscina aí, que nós chamamos de altura na nossa fórmula, certo? Então, faremos 24 vezes 4, que é a profundidade, né? 24 vezes 4 é igual a 96 metros cúbicos. Então, como 1 metro cúbico, né, é igual a 1.000 litros, a gente vai fazer essa conversão aí. 96 metros cúbicos equivale, então, a 96.000 litros, né, de água lá na nossa piscina. Então, vão ser necessários 96.000 litros de água para encher completamente essa piscina até a borda, ok? Vamos então para o problema de número 3. Abaixo nós temos a imagem aí de uma caixa usada para entregar pizza, né? Quem já pediu pizza em casa, com certeza já viu uma caixa desse tipo. Então, ela tem o formato de um prisma, em que a base, nesse caso aí, é um hexágono regular, né? Um hexágono, lembre que um hexágono é um polígono de 6 lados, né? Então, regular, porque tem todos os lados com a mesma medida aí, né? E todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então, cada lado aí dessa caixa tem 12 centímetros. Sabendo que a medida da altura dessa caixa é de 4 centímetros e desconsiderando a espessura, né, dessa caixa e adotando aí o raiz de 3 como 1,73, qual que vai ser o volume dessa caixa, hein? Então, vamos lá. Novamente, nós vamos ter que calcular o volume de um prisma, né? Então, agora, a nossa base do prisma é um hexágono, né, de lado medindo 12 centímetros. Então, nós vamos lembrar que um hexágono ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros congruentes, em que seus lados, né, têm a mesma medida do lado do hexágono. Então, assim, nós precisamos calcular a medida da área da base dessa caixa, né, e depois multiplicar esse resultado pela medida da altura. Então, observe a decomposição do hexágono abaixo em 6 triângulos equiláteros, né, iguais aí, todos com lado L, né? Então, observe aí que nós dividimos aí em 6 triângulos equiláteros, né, esse nosso hexágono. Então, a medida da área de um triângulo, né, de lado L, vai ser dada pela expressão área, né, que é a área aí de um triângulo, é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, esse triângulo aí é o triângulo equilátero, tá, gente? Não esqueçam. Muito bem. Então, a área desse hexágono regular, de lado medindo 12 centímetros, é dada por... Observe que esse triângulo, esse hexágono, né, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula do triângulo equilátero vezes 6 para encontrar a área aí da superfície, né, desse hexágono aí, dessa figura que nós estamos mencionando, que é, na verdade, a base da nossa caixa de pizza, né, do nosso prisma. Então, a área dessa base, né, essa figura aí que é o hexágono, vai ser dado por 6 vezes a área de um triângulo equilátero aí, né,
que é dado por 12 ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado, vezes a raiz de 3, que nós adotamos aí como 1,73 nessa questão, dividido por 4, né? Então, observe que nós teremos o seguinte, 6 vezes o lado, que é 12 ao quadrado, vezes 1,73 dividido para 4, né? Então, 12 ao quadrado é 144, vezes 1,73, né? Dividido para 4 e depois multiplicado por 6. O resultado disso é igual a 373,68 centímetros quadrados, já que nós estamos falando de área, né? E a unidade de medida aqui no caso é o centímetro. Então, finalmente calcularemos o volume, né, dessa caixa. O volume da caixa ele vai ser dado pela área da base, que nós já encontramos, vezes a profundidade ou a altura dessa caixa, né, que é igual a 4 centímetros. Então, 373,68 vezes 4 é igual a 1.494,72 centímetros cúbicos. Agora aparece centímetro cúbico porque estamos tratando de volume, né? Então, a unidade de medida fica elevado aí ao cubo. Muito bem, então, por hoje, né, nós vamos encerrando aí a nossa aula. Então, hoje nós estudamos aí sobre os volumes de prismas, né, e resolvemos situações, problemas envolvendo o cálculo desses volumes. Não se esqueça que o volume de um prisma é sempre dado pelo produto da área de sua base pela medida de sua altura. Então, seguindo essa ideia, você sempre acertará todos os exercícios, né, sobre volume de prismas. Então, para mais informações aí sobre essa aula e outras aulas que vocês viram por aqui, vocês podem acessar a nossa plataforma Eduque. E fique com a gente aí nas próximas aulas também, para você completar aí o seu aprendizado. Então, até mais e bons estudos!